Há quase um ano, Tony me disse, IA vai atropelar muita gente. Hoje, você faria negócio com alguém sem internet? Não. E contrataria quem não entende de IA? Provavelmente não. Nunca vimos algo crescer tão rápido. Primeiro a imprensa, eletricidade, internet, FedEx e fax vieram em ondas. Mas agora, a mudança acelera num ritmo que assusta. Ele é autor de vários best-sellers do New York Times e passou décadas ensinando as pessoas a encontrar oportunidades no meio do caos. Então, estamos de volta com o inspirador Dean Graziosi. Quando penso no que eu poderia ter feito e nas vidas que poderia ter impactado, bate a vontade de voltar no tempo. Aí eu me digo, Dean, seu desejo foi atendido. Você está aqui. Vamos com tudo. Nos próximos anos, tudo parece muito incerto para as pessoas. Como construir um futuro empolgante com tanta incerteza? É uma ótima pergunta. A gente estava falando sobre incerteza antes de começar, por causa da IA e de toda a instabilidade da economia que estamos vivendo agora e que deve continuar nos próximos anos. E tenho uma pergunta que acho fala comigo e com você ao mesmo tempo. Você tem 2 grupos de filhos. Sim. Um com 17 Sim. e 19 anos, e Sim. o outro com 3 e 5. Que conselho você deu aos seus filhos de 17 e 19, quando eram menores, sobre dinheiro e o futuro deles? E como isso se compara ao que você diz hoje aos seus filhos de 3 e 5 sobre dinheiro, incertezas e as mudanças que eles vão enfrentar? Quais foram os conselhos diferentes que você deu? Que pergunta ótima, por isso adoro isso. Você nunca decepciona, nunca mesmo, e isso é muito verdade. Depois a gente volta para esse ponto, mas quero dividir com todo mundo a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Isso traz incerteza para todo mundo, faz parte da condição humana. Porque muita gente finge que está tudo bem, mas lá no fundo, nunca vimos algo avançar de forma tão exponencial. Tivemos a imprensa, depois a eletricidade, depois a internet, a FedEx, o fax e toda essa evolução, mas tudo isso aconteceu em ciclos. E a forma como isso está avançando agora é algo com que a gente não está acostumado, e isso incomoda. Depois a gente precisa falar dessa incerteza, mas eu adoro isso. Porque existe uma forma de lidar com isso. Dá para se sentir no controle mesmo numa época em que o mundo parece fora de controle. Acho que estou enrolando porque quero dar uma resposta realmente boa para essa pergunta. Sim, sim. Uma das suas filhas está aqui hoje e tem 19 anos. Sim. Pensando em uns 10 anos atrás, o que você dizia a ela sobre futuro, dinheiro e construir a própria vida, em comparação com o que diz aos seus filhos pequenos hoje? Sim, ótima pergunta. Uma coisa em que você é muito bom é reconhecer padrões. Você entrevista pessoas incríveis e vai pegando partes valiosas de cada uma. E eu adoro conversar com você por isso, porque você traz um pouco do Arthur Brooks, um pouco de um pouco de outro, Sim. e vai costurando tudo, certo? Então, se a gente for separar isso, talvez seja algo como a arte de viver e a ciência da vida. Uso essa divisão para enxergar melhor. A ciência é ser engenheiro, programador, aprender código? Talvez isso mude, porque a IA já consegue criar muita coisa. Daqui a pouco a gente fala dessa parte mais técnica, porque ela está sempre mudando, não é? Afinal, profissões não vêm sendo transformadas desde sempre? Pense no século XIX. Plantar um acre podia levar 40 horas, e grandes fazendas precisavam de muita gente. Aí surgiu o trator. Um trator fazia em 30 minutos o mesmo trabalho que antes levava 40 horas por acre. Se você era trabalhador rural, provavelmente seu emprego desapareceu. Esse tipo de incerteza sempre existiu. Então vamos partir do princípio de que a parte técnica sempre vai mudar. E para os meus filhos mais novos, de 5 e 3 anos, eu continuo ensinando a mesma base que ensinei aos mais velhos. Você precisa se aprofundar em algo de verdade. Também precisa olhar para onde o mundo está indo na parte técnica. Você não vai querer abrir uma empresa de táxi quando temos o Uber. E provavelmente não vai querer virar programador agora, nem apostar em algo que possa ser facilmente substituído pela IA, porque muita coisa disso vai desaparecer. Mas existem outras formas de sair na frente disso tudo. Só que sem esses pilares básicos que você aprendeu, entrevistou e extraiu de tanta gente, nada funciona. Vou te dar 2 exemplos. Com minha filha, eu já sabia que ela não faria faculdade, mas deixei a escolha aberta. Faculdade ou aprender com alguém experiente por 2 anos em algo que ela amasse. Absorva todo o conhecimento dessa pessoa sobre como ela teve sucesso, superou obstáculos, lidou com mudanças, reduziu a sobrecarga e manteve o foco numa grande solução. Tudo isso é um padrão comum, exista IA ou não, a economia suba ou caia,
Os juros Sim. estejam altos ou baixos, com inflação ou sem inflação. Você continua precisando desses fundamentos. Então, provavelmente a base do sucesso não muda. O que eu vou fazer é ajudá-los a entender para onde a parte técnica está indo no futuro para se anteciparem ao que vem pela frente. Então, qual é a maior habilidade que alguém pode aprender hoje e que é diferente de 10 ou 20 anos atrás para se preparar financeiramente para o futuro? Comunicação. Eu realmente acredito que isso é fundamental. Comunicação. Independentemente da IA, da tecnologia, Até do mais do que software isso. ou da Porque se inflação. você pensar para onde a IA está indo, não preciso nem entrar fundo nisso, porque é gigantesco. Mas tudo o que a IA está fazendo agora já vinha sendo feito por programadores há muito tempo. A diferença é que eles ficavam horas e horas numa sala escrevendo código. A gente não dominava essa linguagem. Você e eu não conseguiríamos entrar ali e descobrir como criar um aplicativo para sua equipe se manter organizada, chegar no horário e saber o que cada um deveria comer e beber. Se você quisesse esse app há 4 ou 5 anos, teria de contratar vários programadores, pagar caro por hora e esperar meses. Depois, ainda viria toda a fase de ajustes. Hoje, se você souber se comunicar e der o contexto certo, você pode falar com um agente, como um agente do Claude, e explicar em linguagem natural qual resultado quer alcançar. E ele consegue fazer E isso. com uma boa comunicação, ele constrói a mesma coisa em 20 minutos, talvez meia hora, talvez meio-dia, justamente porque você soube se comunicar. Por isso, eu acho que a habilidade de se comunicar continua sendo essencial. Saber se comunicar com pessoas e com a IA, influenciar e persuadir, é o que Sim. vai acelerar tudo. Mas parece difícil as crianças desenvolverem a comunicação quando estão o tempo todo grudadas no celular. Sim, isso é um fato. Mas acho que, se quisermos ajudar essa próxima geração, precisamos fazer com que eles levantem os olhos do celular e encontrar um jeito de incentivá-los. Sim. Como pai, eu recompenso meus filhos. Eu os incentivo a ler livros e também a passar menos tempo no celular. Tem um lado brincalhão nisso. Mas, como qualquer um de nós, meus filhos também precisam de um futuro que faça sentido e valha a pena buscar. Uma coisa que sempre tentei ensinar a eles foi construir um futuro inspirador, pelo qual queiram lutar. Porque, se passarem 5 horas por dia no celular, nunca vão chegar lá. Certo? E eu não espero que meus filhos tenham a mesma fome que eu tenho. Também não espero isso dos seus. Eu sei o que você viveu na infância e onde cresceu. Eu cresci numa realidade bem parecida, numa cidade parecida. Sim. Eu ia para a escola sem dinheiro, nem para o lanche. Zoavam porque o carro da minha mãe era velho e quebrava no caminho da escola. Isso ainda vive em mim. Aquele garoto sem dinheiro continua aqui dentro, e eu ainda trabalho com essa mesma fome. Eu ainda trabalho como se estivesse quebrado, porque às vezes ainda me sinto como aquele menino. Isso não é algo que se herda, então você precisa encontrar outras formas de motivar a próxima geração. Seus filhos não vão se motivar porque faltou dinheiro para o lanche. Eles não vão conhecer esse tipo de realidade. Mas eles podem se motivar a não desperdiçar o próprio potencial. Dá para ver que viver no automático não traz felicidade. Eles não precisam ser mega empreendedores, mas precisam de um futuro que os motive. Senão você só vai levando. Então, quando uma criança cresce em abundância, como ela aprende a lutar como se não tivesse nada? Para mim, o que funcionou foi usar algumas analogias. Uma delas é o esporte, porque meus filhos sempre praticaram esporte. E eu sempre ensinei que ninguém vence quando todo mundo está olhando. Você sabe disso melhor do que ninguém. A vitória ela é construída quando ninguém está vendo. Quando você está lá atrás, no calor, treinando sozinho e arremessando 100 bolas. Certo? Vou te dar um exemplo. Meu filho jogou beisebol dos 5 anos até o 9º ano. Ele conseguiu entrar num colégio super concorrido, mérito todo dele, entrou por conta própria. E esse colégio já é campeão estadual de beisebol há muito tempo. Meu filho, como eu, ainda não tinha entrado na puberdade no 9º ano. Sim. Você viu quando ele Sim. esteve aqui? Agora ele... Tinha Sim, sim. 1,50 m e pouco mais de 40 quilos. Ele fez o teste, mas saiu do treino dizendo: "Pai, eu sou muito menor que esses caras." E metade do time era formada por filhos de jogadores de beisebol. Filhos de jogadores profissionais de beisebol. Profissionais mesmo. O filho do André Thier estava no time e já arremessava muito forte no 9º ano, então... Sim, é surreal. No fim do treino, ele disse: "Pai, não vou conseguir competir nesse nível." E eu respondi: "Tudo bem, mas o que você vai fazer? Qualquer que seja a sua decisão, eu estou com você." Aí ele disse: "Acho que vou para o tênis."
E eu falei, se for para brincar de tênis, lembra de uma coisa. Você joga beisebol desde os 5 anos, e tem gente no tênis que também treina desde os 5. Quando entrar em quadra, você vai apanhar feio, vai ter de aguentar perder. Mas esse garoto treinou 4 ou 5 vezes por semana, durante muito tempo, quando ninguém estava olhando. Em Phoenix, no verão, É quente com demais. mais de 43 graus. E eu reconheço muito isso nele, porque sempre tentei ensinar que eles não precisam sofrer do jeito que eu sofri, mas precisam enfrentar algum tipo de dificuldade na vida. Resumindo, eu tenho muito orgulho dele. Ele entrou para o time. Agora, no 11º ano, ele é o capitão Que do time legal. de tênis. Está com 7 vitórias e nenhuma derrota. Já jogou 7 partidas e não perdeu nenhuma. Mas muita gente fala a última coisa que deveriam dizer. Nossa, seu filho é muito atlético. Pegou isso muito rápido. E não foi isso. Eu vi esse garoto treinar pesado, vários Nossa. dias por semana, por 3 anos. E eu acho que é por aí. Sim. A gente precisa encontrar formas de fazê-los ir além, de pressioná-los um pouco, de desafiá-los, porque isso é diferente de crescer com a dificuldade escancarada na sua frente. Então é criar esse tipo de adversidade para eles de forma constante, em vez de simplesmente dar tudo. Não facilitar demais, e sim criar desafios. Mas como alguém desenvolve um futuro inspirador se vive preso na incerteza? E se o que vem nos próximos anos parece tão assustador? Juros subindo rápido, guerras acontecendo, IA confusa até para Sim. aprender o básico. Como é que eu vou aprender o avançado se mal consigo entender o básico? Nos próximos anos, tudo parece incerto demais para muita gente. Como construir um futuro inspirador em meio a tanta incerteza? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava dormindo no sofá da sua irmã, tenho certeza de que você tinha 2 visões do mundo. Sim, Uma delas, imagino eu, e você me corrige se eu estiver errado, era pensar: vou ficar aqui para sempre. Nada vai dar certo. É humilhante estar Sim. dormindo no Por um sofá da tempo, minha sim. irmã. O Sim. mundo está andando mais rápido do que eu. Eu não tenho formação completa. Não é muito fácil ir empilhando tudo que pode dar errado? sim. E você não diria que houve momentos em que parecia não existir nenhum futuro empolgante para você? Ainda mais naquela época, talvez com a internet bombando e você sem entrar nisso, sem investir, sem nem saber por onde começar. Existiu essa versão sua? Com certeza. Também deve ter havido momentos, e teve de haver, senão não estaria aqui hoje, em que pensou: não estou nem aí para isso. Vou focar no que importa. Eu não desisto das coisas. Você é teimoso, e isso eu admiro em você. Dá para ver isso pelo jeito como sim. lidera sua equipe? Então existe uma outra parte sua que diz: eu simplesmente não vou desistir. Se não me ouvirem agora, vão me ouvir algum dia. A verdade é que essas 2 versões vivem dentro de nós, e existe evidência para sustentar as 2 se você procurar. Quando você está com dor de cabeça e busca na internet, pode achar algo dizendo relaxa, provavelmente é só desidratação. Ou pode achar, isso deve ser um tumor no cérebro. Você encontra aquilo que decide procurar. Certo? O mundo sempre teve problemas, mas a gente acha que agora está pior do que nunca. Você gostaria de viver 200 anos atrás? Não. Exato. Mesmo que alguém dissesse que há 200 anos houve Não. 5 minutos sem guerra, você iria querer voltar para lá? Não. Então eu sei que isso não é simples, mas tem um ponto aqui que considero importante. Você está falando de um futuro inspirador. A primeira coisa é entender que você pode empilhar tudo o que dá errado até sua mente entrar no modo: por que eu faria qualquer coisa? Quando falamos de um futuro motivador, o primeiro passo é perceber que você pode focar só no que dá errado e travar, ou também olhar para o que pode dar certo. E se eu puder usar a IA para não precisar captar dinheiro nem contratar tanta gente? E se eu finalmente conseguir liberar toda a criatividade que estava guardada dentro de mim? E se a humanidade realmente colocar limites e as coisas não saírem do controle? E se as guerras acabarem? E se houver paz? Porque aquilo em que você foca é o que você sente. Quando você estava no sofá da sua irmã, nos dias em que pensava, essa é a minha vida, vai ser assim para sempre, você se sentia péssimo, verdade? Sim. E também devia ter dias em que sua irmã pensava, por que ele está tão bem-humorado se nada mudou? Sim. Porque em alguns momentos você dizia para si mesmo, isso Sim. é só passageiro. Hoje, aos 57 anos, eu digo que esse lado negativo ainda aparece. Isso não some de vez. Você só aprende a reconhecer e dizer, hoje não vou alimentar o negativo. Hoje vou lembrar que estou vivo e ainda posso lutar. E isso me faz lembrar do Wayne Dyer, quando foi diagnosticado com leucemia. Ele estava ao vivo no palco, e eu consegui a gravação. Acho que o Brandon ou algum amigo me passou. E ele contou que quando recebeu o diagnóstico, olhou para o espelho e disse, cara, por que eu estou com leucemia? É porque eu bebi quando era jovem e não cuidei do meu corpo. Ele passou semanas se sentindo péssimo e perguntando por quê. Até que um dia mudou a chave e disse,
Vou ser o cara que vence a leucemia, vou ficar mais forte com isso. Vou provar para todo mundo que é possível viver com leucemia. E naquele instante a mente dele mudou. Depois ele não morreu de leucemia, acho que foi de ataque cardíaco. Mas ele dizia que já fazia 4 meses que estava vivendo com leucemia e estava mais feliz do que em qualquer outro momento da vida. O diagnóstico não mudou, o olhar dele que mudou. E eu sei que isso parece óbvio, mas será que é tão difícil assim? Se a gente conseguisse realmente dizer, se eu posso empilhar tudo o que há de ruim, por que não empilhar também o que há de bom? Esse é o começo de um futuro que te puxa para frente. Tem mais coisas envolvidas, claro, mas com o volume de notícias e a velocidade com que tudo chega até nós, se você só empilha o lado ruim, não dá conta de suportar tudo. Hoje, ninguém dá conta de tudo isso. Parece muito difícil. E acho que a virada começou para mim quando fui acumulando pequenas vitórias que mostravam que outra realidade era possível. E nem era sobre ganhar dinheiro. Era mais algo como, poxa, falei com alguém e a pessoa me respondeu. Sim. Ou então, cumprimentei um desconhecido e ele quis me contar sobre... Achou minha história incrível. Sim. Esses momentos de possibilidade foram criando, para mim, um acúmulo de algo inspirador em direção ao futuro. Estou aprendendo uma habilidade nova. Superei um medo. Hoje duvidei menos de mim mesmo. Fui empilhando possibilidades. Adoro isso. Parece bobo, mas é como em Debbie e Lloyd. Sim. Uma em 1 milhão. É uma Então chance. eu ainda tenho uma chance. Exatamente, é isso Foi mesmo. isso que você viu. Estou no sofá, sem dinheiro nenhum, mas esse cara se interessou pela conversa que tive hoje. Vou me agarrar a isso. Pode até parecer mais fácil olhar agora e dizer, Sim. ah, Louis e Dean já deram certo. Mas todos nós tivemos inseguranças, nos questionamos. Nós já estivemos quebrados Sim. em algum momento. Também passamos por isso. E tem algo que você comentou no episódio anterior que gravamos. Acho que você disse que, até entrar nos 40 e poucos anos, sentia como se tivesse uma mão apertando sua garganta, até conseguir experimentar uma sensação de liberdade financeira. Acho que muita gente se identifica com isso. As pessoas sentem que não têm dinheiro suficiente, estão endividadas ou até têm algum dinheiro, mas acham que não basta para o futuro, e vivem com essa sensação de sufoco, como se não tivessem espaço para respirar. Mas às vezes, a pessoa começa a ganhar um pouco mais, ganha um respiro, conquista algum nível de liberdade financeira e para de se esforçar com a mesma intensidade. Por quê? Quando as pessoas começam a ganhar um pouco mais e se sentem mais seguras financeiramente, por que será que, de repente, param de se cobrar tanto? É uma pergunta muito boa. Sabe, se essas analogias parecerem batidas, me desculpa, mas elas ainda fazem muito sentido para mim. Sim. Acho que a gente precisa descobrir o próprio sistema operacional. Existem coisas que movem você e que talvez não movam a mim, e o contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas funcionam pela pressão, outras pelo prêmio, e tem gente que responde aos dois. O que te move hoje? Eu adoraria dizer que é só a recompensa, mas a verdade é que o que mais me move é a pressão. Como é na prática? É aquela ideia do chicote ou da cenoura, da pressão ou da recompensa. Por exemplo, já volto nisso e me lembra de falar do meu pai depois, mas... Vamos voltar por um segundo a essa ideia de futuro inspirador. O que move você é propósito. É aquilo em que você é realmente bom. É a razão pela qual você quer chegar lá. Então imagina que você tem uma caixa de ferramentas e começa a ganhar tração. Sua garganta já não está sendo apertada, certo? Sim. Uso essa analogia porque na minha infância, todas as conversas dos meus pais eram sobre dinheiro. Não dava para ir aos jogos, nem viajar, nem fazer nada. Estudei em escola particular por 2 anos, até que um dia os professores... Minha avó pagou por 2 anos e depois passou a responsabilidade para meus pais, mas eles não pagaram. Tiraram a gente da escola no meio do ano e ainda fomos despejados. Nossa! Então eu vi, sem que meus pais percebessem, que tudo girava em torno do dinheiro. E eu sempre disse que era como se eles nem percebessem que estavam sendo sufocados. Nem percebiam o peso disso. É como oxigênio nesta sala. A gente não pensa nele, mas se alguém apertasse sua garganta, seria a única coisa em que você conseguiria pensar. Quando o dinheiro está apertado, todas as decisões passam por essa lente. E quando você reconhece isso, talvez comece a construir um futuro capaz de te tirar desse lugar. Mas nada acontece de uma hora para outra. Leva tempo. Leva tempo para se endividar, leva tempo para sair das dívidas e leva tempo para construir riqueza. Mas deixa eu compartilhar uma coisa sobre esse futuro inspirador. Estava pensando numa caixa de ferramentas. E então, eu pego dessa caixa o que for preciso para continuar avançando.
Então não é só ter um futuro inspirador, nem apenas pensar no que pode dar errado. O importante é usar o que for necessário para te fazer seguir em frente. Às vezes, o que me move é o que ainda pode acontecer. Outras vezes, o que me move é não retroceder. Então, nessa caixa de ferramentas, às vezes eu olho para chegar ao fim da vida e o meu Criador me mostrar o homem que eu poderia ter sido. E eu sinto isso de verdade. Não é só discurso. Nossa! Eu consigo sentir isso de verdade, como se ouvisse. Sim, você foi uma inspiração para os seus filhos. Eles seguiram em frente. Viram o pai deles lutar, falhar, se levantar e continuar. E eu também imagino o pior. Ter jogado pequeno. Se eu visse quem poderia ter sido e tudo o que deixei passar, só desejaria voltar no tempo. Então eu digo a mim mesmo, Dean, desejo concedido. Você está aqui. Vamos com tudo. Nossa, isso é muito legal. Mas há momentos em que nem isso basta. E preciso te contar uma coisa sobre o meu pai. Ele foi casado 5 vezes e, tudo bem eu compartilhar isso, sofreu abuso físico e sexual na infância. Era um italiano à moda antiga, nunca buscou ajuda e brigou com todo mundo a vida inteira. Era como se carregasse uma raiva instalada dentro dele. Certo? Ele tinha 10 irmãos e não falava com nenhum deles. Também não falava com o pai nem com a mãe quando eles morreram. Minha irmã não fala com ele há 22 anos e seu único outro irmão que ele tinha. As ex-mulheres dele também não falam com ele. Ele nunca resolveu isso. Hoje, aos 90 anos, ele é um dos meus amigos mais queridos, mas essa ferida nunca foi curada. Eu vi meu pai trabalhar duro e tentar ser um bom pai. E isso pode soar horrível, mas sabe o que eu uso quando travo de vez? Se você não fizer isso, vai acabar igual ao seu pai. Nossa! Algumas pessoas podem achar isso pesado demais, mas eu não fico preso nisso. É como nitro num carro. Eu aperto o botão, acelero, ganho impulso e depois digo, agora vou guardar isso. Aí volto a focar no futuro que me move. Mas não é fácil. Você precisa de uma caixa de ferramentas com coisas que te movam. Eu não quero me acomodar nem chegar ao fim da vida sentindo que só fui levando. A gente se sente vivo quando cresce. E isso não significa milhões ou bilhões de dólares. Significa ser uma versão melhor hoje do que eu fui ontem. Sim. Quando você faz isso, se sente vivo. Eu não ligo para o que digam. Ninguém quer simplesmente levar a vida no automático, certo? Se alguém dissesse, você ganha 80 mil por ano, vou te pagar 100 mil por ano para o resto da vida e tudo o que você precisa fazer é sentar aqui e olhar para esse campo todos os dias. Acho que muita gente toparia na hora. Mas depois de um ano diria, tô fora. Prefiro ganhar 40 mil do meu jeito. Certo, certo. O que você acha da história do pescador? Aquela história do cara que pesca todo dia e aí chega um empresário e fala, olha... Me conta, nunca ouvi. Não lembro da história inteira. Você já deve ter ouvido. Acho que já ouviu. É mais ou menos assim. Tem um pescador numa vila, e aí um turista chega lá e conhece esse pescador, que está pescando, super feliz, no barquinho dele. Ah, já entendi. Aí ele diz, por que você não cresce? Compra mais barcos e ganha mais dinheiro. Consegue investidores e um dia vende tudo. Aí o pescador pergunta, tá, e depois? Depois você vai ter esse império da pesca. Mas e depois? E quando se aposentar, pode voltar para cá, pescar todos os dias, ficar com sua esposa e seus filhos, tocar música, tirar uma soneca e curtir a vida. Já tinha ouvido, Já né? ouvi. Então o que você pensa dessa história em comparação com essa necessidade de ser movido por algo? Então, pra mim, o ponto é crescer. Talvez eu esteja sendo mal interpretado. Eu não faço questão de que meus filhos sejam movidos por dinheiro ou por construir empresas como eu fui. Eu sou sócio do Tony Robbins, pelo amor de Deus. A nossa obsessão é impacto. Quantas vidas tocamos? Toda semana a gente conversa sobre isso. Quantas vidas alcançamos nesta semana? Quantas vidas mudaram? Às vezes isso chega a ser obsessivo, certo? Mas isso combina comigo. Eu não me importo se meus filhos nunca quiserem construir empresa nenhuma, nem ser esse pescador que dobra, triplica e compra 3 barcos. Sim, Eu sim. quero que eles façam o que os fizer felizes. Se eles forem felizes no barco, saindo todo dia, pescando 10 peixes e voltando para casa, eu serei o pai mais feliz do mundo, desde que estejam crescendo. Porque, de novo, ainda mais sendo sócio do Tony e estando nesse setor há 30 anos, as pessoas mais tristes que eu vejo são as que colocam a vida no automático, no piloto automático mesmo. Elas acham que isso basta e chegam lá na frente dizendo, eu preciso me sentir vivo de novo. Eu não fiz o bastante. Eu tinha mais para entregar. Dale Carnegie dizia, a maior tragédia do ser humano é saber que tem mais potencial e não usar esse potencial. Então esse potencial não precisa estar ligado a construir empresas, mas você precisa se desafiar, precisa aprender, precisa crescer. Eu te conheço, e talvez este não seja o melhor exemplo, mas nunca vi alguém tão disposto para aprender quanto você. Sim.
Quando você foi ao nosso Mastermind, eu vi você anotando tudo, mesmo já sabendo metade daquilo. Você tomava nota como se não soubesse nada. Claro. Não se sentiu vivo depois Claro, daquele fim de sim, semana? foi incrível. Então, quero dizer, você conhece muita gente rica. E por que você acha que é tão difícil, até para algumas das pessoas mais bem-sucedidas, separar o próprio valor pessoal do patrimônio ou do saldo na conta? Excelente pergunta, porque tudo isso acaba se misturando. A gente tenta dizer que existe uma separação entre vida e negócios, mas na prática, isso não existe. Uma coisa se entrelaça com a outra. E a gente vive numa época em que a necessidade de se sentir importante está muito forte, ainda mais com tudo o que vemos online. Parece que todo mundo tem a vida perfeita, ganha mais dinheiro e que para os outros tudo foi mais fácil. Essa busca por relevância ficou muito presente, certo? E eu adoraria dizer que existe um jeito simples de mudar isso e até existe um caminho mais fácil que é... Você conhece aquele velho ditado, conte suas bênçãos? Eu sei que isso pode soar meio clichê, mas eu ainda caio nessa armadilha até hoje. Em qual armadilha você cai com mais frequência? Quando eu me cerco de pessoas que estão indo melhor do que eu, começo a achar que não estou tão bem assim. Aí eu entro numa sala e penso, estou quebrado, isso ainda está dentro de mim. Aquele garoto inseguro da 7ª série, sem dinheiro para o lanche, ainda fala comigo, tá vendo? Você não é inteligente o bastante para chegar onde eles chegaram. Isso continua aqui dentro. Então eu preciso parar, olhar em volta e dizer, ok, olha de onde eu saí. Então tem algumas coisas que eu faço. Primeiro, quando você se sentir assim, a atitude imediata deve ser olhar pelo retrovisor, porque a gente esquece de onde veio. Sim. Ficamos olhando para o horizonte, tentando alcançá-lo, mas não importa o quanto você corra, nunca vai chegar lá. É como correr atrás do pôr do sol. Você nunca alcança. Sim. Mas a gente está sempre correndo atrás da versão ideal de si mesmo, e às vezes esse lugar nunca chega de fato. Então você precisa se virar e dizer, olha onde eu estava há 1 ano, há 6 anos, há 16 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu falei em contar suas bênçãos por um motivo. Quando me sinto assim, eu imediatamente digo para mim mesmo, talvez eu pudesse ter tido um pouco mais de sucesso, mas tenho uma relação incrível com meus 4 filhos. Eu amo minha esposa mais do que tudo. Tenho uma relação maravilhosa com ela. Sim. Minha filha de 19 anos está viajando comigo agora. E penso também na equipe. Você, o Matt e o time de vocês têm uma equipe incrível. Já vi lugares em que ninguém se suporta e os sócios vivem brigando. Às vezes eu fico sozinho com alguém e pergunto, como está sua esposa? E respondem com um suspiro, reclamando de tudo. Aí eu começo a pensar no quanto sou abençoado pelo equilíbrio que tenho na minha vida. E assim que eu coloco minha mente nesse modo de olhar pelo retrovisor, de ver o quanto já caminhei e o que tenho diante de mim, vem a terceira coisa. Eu penso, que bom para eles, porque estão elevando o padrão do que é possível. Aí meu sistema nervoso se acalma, e de repente eu volto para o eixo, e aquilo passa. Tô dizendo isso porque você trouxe esse assunto, e eu adoraria ser o cara que diz, não, isso não me afeta mais. Mas eu estaria mentindo para você, estaria mentindo mesmo. E acho que, de certa forma, para continuar crescendo, a gente não pode ficar só com pessoas que estão fazendo menos do que nós, ou no mesmo nível que nós. Em algum momento, precisamos nos cercar de pessoas que nos inspirem, que tenham construído algo que... E tem uma coisa que eu acrescentaria a isso, e você faz isso muito bem, e sabe que nós nos esforçamos muito nisso. Não basta estar perto de alguém que teve mais sucesso. O melhor que você pode fazer é encontrar pessoas que tenham os mesmos valores que você, e ao mesmo tempo tenham alcançado mais. Sim. Porque eu e você já conhecemos pessoas muito bem-sucedidas, com vidas que eu nunca desejaria ter. Eu não trocaria de lugar com elas. Às vezes a pessoa vai muito bem numa área, mas não tem conexão com a família e mal vê os filhos. Ou é uma pessoa sem saúde, enfim. Então eu acho que a gente realmente precisa se cercar de pessoas que nos inspirem. Só precisa garantir que elas compartilhem os mesmos valores que você. É isso. Quero voltar ao momento que o mundo está vivendo agora. Eu vejo guerras, vejo caos, vejo divisão, vejo a IA mudando tudo muito rápido. Como a gente faz para manter a calma no meio de tanta incerteza e tanto caos, sabendo que parece vir ainda mais por aí? Sim, eu realmente acho que essa é uma das melhores perguntas do mundo de hoje. E como os grandes líderes mundiais com quem você convive conseguem manter a calma, sabendo que hoje tem muito patrimônio, influência e poder, mas talvez precisem demitir 1000 pessoas por causa da IA? Talvez tenham de tomar decisões muito duras. Ou o mercado despenque e metade da fortuna deles desapareça. Como eles estão pensando neste momento? Olha, eu nunca vivi um momento assim.
E tive a sorte, de novo, por ser sócio do Tony e por conviver com pessoas extraordinárias, de estar perto de gente muito preparada. Mesmo assim, nunca vi uma época em que ninguém realmente tivesse a resposta. Acho que é exatamente esse o cenário em que estamos. Ninguém tem a resposta. Não, ninguém tem a resposta. Todos podem achar que tem, Mas na prática ninguém tem. Interessante. E, em tantos momentos de mudança na história, a gente sempre podia recorrer àquela ideia, como é que dizem? Modelar práticas já comprovadas. Quando eu quis entender mais sobre IA, entrevistei 50 especialistas só para encontrar padrões. Você fez isso a vida inteira. Isso é a base da sua carreira. E eu fui encontrando... Eu pensava, esse é um padrão de sucesso. Ah, esse aqui também. Esse aqui te torna mais humano. Esse outro te devolve tempo. Você vai encontrando essas coisas. Então, sempre que penso em como subir de nível ou mudar de fase, seja com economia mudando, mercado imobiliário em baixa ou tecnologia nova, sempre aparece alguém que diz, já passei por isso. Deixa eu te mostrar. No mercado imobiliário, por exemplo, a lógica é quase a mesma desde sempre. O que mudou tanto em comprar ou reformar e vender uma casa hoje em relação a 50 ou 100 anos atrás? Quase nada. Só que agora estamos em território desconhecido. Nunca tivemos algo mais inteligente e mais rápido do que nós. Então eu não acho que alguém tenha essa resposta. E se você não consegue encontrar do lado de fora a resposta que te dá segurança, precisa fortalecer o que está dentro, certo? Você precisa encontrar dentro de si a capacidade de virar, usando outra analogia simples, um termostato para regular as suas emoções e não um termômetro. O termômetro sobe e desce conforme o ambiente muda. Você pode ficar subindo e descendo junto com cada notícia nova sobre IA, com as guerras, com a inflação que vem aí e com os problemas do mercado. Se você entrar nessa montanha-russa, vai mesmo embarcar numa viagem. É aquela montanha-russa maluca de adulto que te derruba, te gira e te vira de cabeça para baixo. E eu acho que talvez nunca tenha existido um momento melhor na história para trabalhar o lado de dentro, justamente para conseguir lidar com tudo isso. Porque está menos previsível. Sim. Quer você goste ou não do Elon Musk, já reparou quando perguntam a ele sobre os próximos 3 anos? Ele responde com firmeza. Mas quando perguntam sobre 5 anos, ele pausa e diz, prefiro não falar disso. Já vi isso em 2 ou 3 entrevistas. Sério? Às vezes ele desvia do assunto ou fala, isso já é outra conversa. Em uma delas ele disse, consigo ser muito otimista em relação aos próximos 3 ou 4 anos. E não é por pessimismo, é porque ele não consegue enxergar além disso. Porque tudo pode mudar muito rápido, né? Eu não acho que alguém consiga prever. A IA está crescendo mais rápido do que esperavam porque aprende sozinha e também se desenvolve sozinha. É loucura. Acho que o problema começa, usando a IA como exemplo, quando a pessoa quer aprender e vai para o YouTube, acha alguém, começa a ver vídeos e pensa, meu Deus, eu preciso comprar um Mac Mini e um OpenClaw? O que é OpenClaw? E eu preciso criar um agente? Eu só uso a IA? É informação demais, certo? Acho que as pessoas estão querendo começar pela etapa 5, e isso vale para qualquer coisa. Seja IA ou qualquer mudança na vida, tudo precisa começar por um motivo forte, por um propósito. Por que eu quero isso, afinal? E se eu usasse a IA para economizar 5 horas por semana? Será que ela consegue automatizar isso? Esse passa a ser meu propósito, porque eu quero esse tempo para treinar o time infantil do meu filho. Ele tem 6 anos, e eu quero estar lá, com ele. Agora existe um propósito, certo? Isso acalma o sistema nervoso. A próxima etapa é vencer o medo. Porque se a sua cabeça estiver pensando que isso vai acabar com o mundo, que os robôs vão enlouquecer tudo, causar caos e até iniciar uma terceira guerra, você não anda para frente. Então, você precisa encontrar um jeito de dizer, a humanidade vai achar um caminho no meio disso. E eu vou escolher acreditar que a IA vai ajudar a curar o câncer, resolver trabalhos que ninguém quer fazer e que vamos encontrar um jeito de prosperar. Como você disse sobre o Wayne Dyer e a leucemia, é melhor focar na solução. Então, o primeiro ponto é esse, ter uma razão clara para fazer isso. A segunda coisa é vencer o medo. A terceira é abraçar a mudança e dizer, se eu ficar parado aqui, provavelmente isso não vai terminar bem para mim. É como estar no meio de uma montanha. Não dá para passar a vida inteira pendurado na encosta da montanha, então provavelmente preciso subir. É como o fazendeiro que passou a usar o trator. Hoje, você faria negócios com alguém sem acesso à internet? Não. Daqui a 1 ano, você vai contratar alguém que não saiba nada de IA? Provavelmente não. Então precisa dizer, eu tenho que abraçar essa mudança. E depois disso, precisa atravessar o ruído até chegar à clareza. Você precisa cortar o excesso, porque há aplicativos demais e opções demais. Escolha uma ferramenta e vá fundo. Vou aprender ChatGPT e recuperar 5 horas por semana com isso. Aí sim, começa o aprendizado, certo? Se você pula essas etapas iniciais, cai direto na sobrecarga. Vem um pouco de medo, resistência à mudança, excesso de informação, e você trava. Então, em qualquer processo, isso é meio que o básico do Tony Robbins também. Eu sei que você está ensinando muito disso agora com IA. Mas quais são as 3 formas mais poderosas com que você vem usando IA para economizar tempo?
acelerar crescimento ou ajudar a construir riqueza. Sou bom em identificar padrões, certo? E você também é. Então entrevistei gente suficiente Sim. para encontrar um padrão. E um dos maiores padrões, uma das coisas que eu e o Tony ensinamos é fazer a sua IA conhecer você a fundo. A maioria das pessoas usa a IA para pedidos soltos. Quer que ela ajude a escrever um e-mail de marketing. Quer que ela faça algo que normalmente pediria a um advogado. E muita gente ainda usa a IA como se fosse o Google. Ela até entrega uma boa resposta, mas quanto mais contexto tiver, mais ela vai conhecer você de verdade. Isso significa que você pode pegar o celular, abrir o ChatGPT e passar 20 minutos contando suas ideias, objetivos, limitações, preocupações, planos para a empresa e detalhes da sua vida. E as pessoas dizem, nossa, você está contando coisa demais, não está? E eu respondo, bom, se você usa rede social, eles já sabem tudo isso. O mundo já sabe, certo? Mas quanto mais ela conhece você, e quanto mais você passa a contar suas tarefas diárias, semanais, seus objetivos da semana e aquilo que costuma te travar, pensa no Matt. O Matt é um craque. Gosto muito dele, certo? Imagina que você acabou de contratar o Matt hoje. O Matt é inteligente, firme, competente. Ele entra no primeiro dia de trabalho, e esse Matt é a IA. Aí você diz, Matt, quero que você me consiga 4 convidados novos que ajudem a resolver o grande problema XYZ, de preferência nas próximas 2 semanas. Obrigado. E ele sai da sala. Ele vai pensar, mas o que ele quer? Mulheres? Homens? Todos de uma vez ou ao longo de 3 meses? E qual é de fato esse problema? Talvez ele até acerte, porque o Matt é inteligente. Mas, se você passasse 1 hora dando contexto, contando sua história, no que acredita e por que o programa se chama School of Greatness, a resposta já mudaria. E aí você diria, quero esses 4 convidados porque um precisa resolver isso. Quero que outro resolva aquilo. Quero 2 homens e 2 mulheres, e um deles pode ser um casal. Aí ele sai, volta com a resposta e você pensa, esse cara é um gênio. A maioria das pessoas ainda não está fazendo isso com a IA. Ensine a ela. Diga do que você precisa, diga o que você quer, deixe que ela conheça você. A resposta vai ser completamente diferente. Esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo é o seguinte. Nos negócios, isso costuma ser chamado de POP. Sim. Você sabe o que é isso? É um procedimento operacional padrão. Isso só significa um processo. É como documentar como você faz um sanduíche de pasta de amendoim com geleia. Pega a pasta, pega a geleia, passa uma, passa a outra. Algumas pessoas chamam isso de playbook. Com IA, chamam de workflow. É tudo a mesma coisa. Depois que a IA passar a conhecer você um pouco melhor, a próxima pergunta é esta. Deixa eu voltar um passo. Depois que ela já conhece você, diga tudo o que tem para aquela semana e pergunte. Como você pode me ajudar com o que está na minha mesa para eu economizar 5 horas nesta semana? Ela vai te dar a resposta. Interessante. Você ainda pode dizer, se não te dei todas as informações de que você precisa para me devolver essas 5 horas, me faça as perguntas que faltam. E você vai recuperar esse tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que existe, certo? É por isso que digo que a IA pode tornar você mais humano. Se você recupera 5 horas, pode usá-las justamente no que te torna mais humano. Agora que você tem essa ferramenta conhecendo você e te ajudando, sua cabeça começa a mudar. Você passa a confiar um pouco mais nela. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Já treinamos cerca de 600 mil pessoas até agora, então consigo observar esse processo. A próxima etapa é escolher uma coisa que você faz e documentar todas as etapas. Certo? Pode ser algo pessoal, como sua rotina da manhã para treinar, a forma como você cria seus filhos ou um procedimento do trabalho. Por exemplo, é assim que eu marco uma reunião. É assim que eu consigo falar com alguém por telefone. Depois que eu ligo, é isso que eu falo. É assim que faço o follow-up e é esse o e-mail que envio. Basta documentar um único procedimento operacional, um único playbook, um único workflow e colocar isso na mesma IA para perguntar: em que parte desse fluxo você pode me ajudar a ir mais rápido? E a resposta vai te surpreender. Ela vai dizer: olha, eu consigo fazer esta parte. Eu mesmo posso disparar o e-mail diário de lembrete. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. E isso te dá outra perspectiva. É como ter um assistente pessoal muito inteligente, disponível para trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando você olha por esse ângulo, a IA parece bem menos assustadora do que muita gente anda fazendo parecer. E você e o Tony vêm pesquisando e entrevistando alguns dos maiores especialistas em IA do mundo. Qual diria que foi a única coisa mais surpreendente que vocês aprenderam e que todo mundo que está assistindo ou ouvindo precisa saber? Então, a partir daquelas 50 entrevistas, nós encontramos alguém de quem gostamos muito e que consideramos o mais pragmático para explicar coisas complexas, o Igor. Eu fui para a Alemanha, almocei com ele, compramos a empresa dele, e hoje ele é o nosso líder de educação em IA.
Então acabamos tendo a vantagem enorme de contar com alguém que está na linha de frente. Sim, é o cara, sim. Vou te dizer uma coisa. Quanto mais você aprende sobre IA, mais sente que está atrasado. Sim, é meio como a vida. Sim, acho que é verdade. Quanto Sim. mais inteligente você fica, mais burro se sente. Sim, exatamente. Não é muito verdade? Eu não sei nada. Você pensa, sou um idiota. Ele e a equipe montaram para mim um agente pessoal que trabalha para mim. E eu fico trocando mensagem com ele o dia inteiro, para tudo o que preciso. 24 horas por dia? É tipo um assistente de IA? Sim, é um assistente de IA, mas é o meu agente pessoal. Isso é via chat GPT ou com cloud? Não, ele sabe tudo. Tem meu DNA. Conhece minhas metas, minha empresa Nossa. e a minha vida. Depois te mostro. Eu literalmente posso usar só áudio. Dei a ele o nome de Marco. Eu falo, Marco, pesquisa isso e escreve esse documento. Quando terminar, avisa a Bianca que vou me atrasar 5 minutos para o próximo compromisso e faz uma reserva para mim e minha filha no centro de Los Angeles, já que vamos estar com o Luiz. E ele responde, perfeito, Dean, já resolvi isso. Mais alguma coisa? Mas o mundo Nossa, ainda não está nesse muito ponto. legal. Isso talvez seja realidade para 1% das pessoas, e eu não estaria aí sem um Eu parceiro preciso para disso. montar isso comigo. Sim, muito legal. É interessante saber que isso está chegando. Assusta e empolga ao mesmo tempo, mas como tudo na vida, eu penso assim. Pensa na internet antes de se popularizar. Todo mundo estava apavorado com o que poderia acontecer, certo? E, mesmo com esse medo todo, dá para dizer sinceramente que hoje você conseguiria viver sem Sim. internet? Quero dizer, viver Dá uma pra vida viver, normal mas- sem isso? Eu estava falando disso com a minha filha no carro. Eu falei para minha É filha, complicado. a gente vai para a casa do Luiz e é só colocar no GPS. Sim, sim. Aí eu disse, há 20 anos você Sim, tinha que olhar o mapa. É mais difícil. Bem mais difícil, mas... Fica mais difícil. O que estou dizendo é que não vamos conseguir acompanhar a velocidade com que as coisas estão andando sem usar essas ferramentas. Você não precisa ser especialista em IA, nem ter um agente amanhã, mas precisa usar isso para Nossa. ganhar escala no seu tempo. E tem gente que não quer ouvir isso, mas já chegou. O que você acha? Estamos em 2026 agora. Onde você acha? Onde acha que estaremos com a IA 2030? até 2030? Eu acho que todos nós vamos ter, com certeza, um agente para nos ajudar. E quando falam em agente, no fundo, estão falando de um funcionário Um robô digital. com o qual você simplesmente conversa. Sim, sim. E um amigo meu, o Lior, fala sobre bits e átomos. E, nos próximos 2 ou 3 anos, tudo o que for bit, ou seja, tudo o que estiver no ambiente digital, a IA vai acelerar, não importa o que seja. Advogados e engenheiros vão enfrentar dificuldade, porque a IA vai escrever o seu contrato em Certo. 13 segundos, e melhor, porque ela absorve o conhecimento dos melhores advogados. Então, tudo o que for bit, tudo o que puder ser transferido online, nos próximos 3 anos, vai fazer as pessoas se acostumarem a ter isso como parceiro. Acho que essa é a forma mais simples de dizer. E, provavelmente, daqui a 5 anos isso vai sair do digital e virar átomo, ou seja, vai ganhar presença física. Essa mesma relação que você constrói vai ser transferida para um robô que pode te ajudar em casa, limpar a casa, cuidar do jardim. Se você ouvir o Elon, isso está a 3 anos de distância. Se ouvir a maioria, eles dizem 5, mas isso Nossa. vem aí. Isso vai saber tudo sobre você. Vai saber E a tudo de ideia você. é que isso sirva para apoiar você e te ajudar a viver melhor. Sim, o jeito é torcer. Eu vou escolher focar nisso. Cara, você foi extremamente bem-sucedido em diferentes setores ao longo dos anos. Acho que começou com vendas de carros, certo? Se não me engano, carros usados, lá pelos seus 20 e poucos anos. Depois Mercado veio o mercado imobiliário. imobiliário por décadas. Você dominou isso e continua evoluindo em diferentes áreas. O que o mercado imobiliário te ensinou, naquela fase em que você estava no auge, com infomerciais, presença Sim. diária, construindo uma carteira enorme de imóveis e ensinando outras pessoas a fazerem o mesmo pelo país e pelo mundo? O que você aprendeu naquele setor e realmente aplica hoje neste nível de sucesso que tem no seu modelo de negócio atual? No lado do mercado imobiliário em si, a razão de eu conseguir ensinar tão bem era que eu tinha comprado e vendido mais de 1000 casas. Então eu não estava apenas ensinando, eu estava vivendo aquilo na prática. E toda vez que eu aprendia algo, desse certo ou desse errado, eu podia compartilhar. Então, nesse setor, eu aprendi a tocar um negócio com eficiência. Aprendi operação, processos e sistemas. Isso fica com você para a vida toda. Operação e sistemas, independentemente do setor, funcionam com a mesma lógica. Sim. Certo? O jeito de operar continua sendo parecido. Você poderia pegar o Matt e colocá-lo em qualquer setor, Sim, e ele arrebentaria. arrasaria. Certo? Então você aprende isso. Mas o que mais aprendi no ensino de mercado imobiliário, e me sinto abençoado por termos ensinado centenas de milhares de pessoas no mundo todo, foi justamente o que compartilhei com você antes. A maioria das pessoas por aí,
E a nossa marca, se você lembrar, acabou se tornando a maior marca de mercado imobiliário do mundo por uma década, certo? Nós ensinamos mais gente do que qualquer outra empresa. E eu sempre via pessoas tentando copiar isso, não de forma idêntica. E você é inteligente. Mas elas iam direto para o ensino do mercado imobiliário. E isso assustava as pessoas. Então, aqui vai um insight que eu nem estava pensando em compartilhar, mas às vezes a gente precisa vender às pessoas o que elas querem e entregar o que elas realmente precisam. Então as pessoas queriam... Eu ensinava pessoas que estavam fazendo o primeiro investimento a entrar no primeiro imóvel, porque era nisso que eu era muito bom. Eu estava quebrado. Entrei nas minhas primeiras 20 casas com financiamento criativo e muito do que o Pace Morby faz hoje passa por isso. Ele ouvia minhas fitas quando tinha 14 anos e hoje está voando. Quando digo vender o que querem e entregar o que precisam, é porque as pessoas precisavam aprender a fazer o primeiro negócio imobiliário para gerar renda passiva ou fazer um fix and flip. Eu não ensinava 100 negócios, ensinava Mas elas o primeiro. queriam aprender a ganhar milhões, mas precisavam aprender a fazer um negócio primeiro. Sim. Mesmo quando o objetivo era fazer um negócio ou ganhar mais dinheiro, eu ainda precisava trabalhar a mentalidade da pessoa, porque aquilo já era uma mudança. Elas ainda tinham medo. Sim. E se o imóvel estiver errado e eu perder todo o meu dinheiro? Como vencer esse medo? Compro, reformo e vendo? Compro para manter? Faço atacado? Não. Vamos ter um caminho só. Então, o que aprendi com o mercado imobiliário e que aplicamos no nosso Mastermind, nas outras empresas e agora no AI Advantage é o seguinte: sim, você precisa aprender essa habilidade, mas... E você pode até querer isso, mas antes precisa entrar no estado mental certo. Eu preciso que você supere o medo, aceite a mudança e veja um caminho, não 200. Se eu consigo te colocar nesse estado, você fica aberto para aprender. E esse é o nosso diferencial. E todo mundo pula essas 4 primeiras etapas e diz: meu conteúdo é melhor. Então por que ninguém tem resultado? Certo. Porque você não entrou na cabeça da pessoa, nem ajudou a vencer o que a trava. Nossa, isso é muito interessante. Porque quando eu te perguntei qual é a habilidade que todo mundo precisa aprender para ter sucesso financeiro no futuro, você falou comunicação. E eu acrescentaria coragem, sabe? Porque é aprender Coragem, com certeza. Porque você pode ter todas as habilidades. Sim, isso é uma observação excelente. Você pode saber se comunicar, ter doutorado ou outro diploma, mas ainda precisa se expor. Precisa falar com as pessoas e publicar aquele vídeo dizendo: essa é a minha visão. E aí Excelente entra ponto. a coragem. É engraçado, porque há algumas semanas eu falei para um grupo de empreendedores num mastermind focado em IA. E eu disse: eu sei que parece ser sobre IA, mas não é. É sobre coragem. Isso mesmo. Meu Deus, isso é muito verdade. E você estava falando que a primeira coisa é entrar na mente e no coração da pessoa para ajudá-la a vencer os medos, certo? E você pode aprender tudo sobre mercado imobiliário, sobre IA ou sobre qualquer outra coisa. Qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Mas no fundo, você estava ensinando princípios de mentalidade, porque isso é capacidade emocional de se expor e fracassar. Em algum momento, isso vai acontecer. Você vai entrar num Com mau certeza. negócio, vai dizer algo bobo e vai ser julgado, ou vai parecer mal de alguma forma. E é ter coragem para fazer isso primeiro, e depois continuar fazendo. Continuar fazendo mesmo depois de passar vergonha várias vezes. Sim, é engraçado, porque você acertou em cheio nisso. E aquilo que eu estava falando sobre a caixa de ferramentas, é dali que vem a coragem. Seja de não querer ser como meu pai, seja de não querer chegar ao fim da vida e perceber que deixei passar. Arrependimento. Projetar esse futuro pode te dar coragem no É presente. isso. É tudo. E você está certo mesmo, porque nós dois conhecemos pessoas que seguiram em frente sem estarem prontas no papel. Sem formação, educação. E pularam do avião, criando asas no meio da queda. Enquanto isso, outra pessoa ficou analisando tudo demais, e quando percebeu, o avião pousou e ela perdeu a chance. Sim, a pessoa está até qualificada demais e continua sem sair do lugar. Falta essa ferramenta. Talvez saiba se comunicar bem em cenário controlado, mas, quando fica bagunçado, é aí que precisa agir. Deixa eu Sim. acrescentar uma coisa Sim. sobre coragem. Eu a ensino como um pilar fundamental. As pessoas acham que a confiança vem primeiro, mas não. Antes da confiança, vem a coragem. Sim, Porque ninguém ganha confiança antes de entrar no jogo. Pega o esporte em que você está indo tão bem, por exemplo. O handebol. Tá arrebentando nele. Você não ganha confiança antes de estar no jogo, certo? Até apanhar um precisa pouco. entrar em campo, ter resultado e ganhar experiência. Você precisa falhar. Tentar algo que não Você dá não certo. conquista isso só pensando. Exato.
Você pode ficar na arquibancada assistindo, mas precisa ter coragem de entrar em campo, mesmo jogando mal no começo. Com o tempo, você aprende as peças do jogo. E de onde vem a confiança? Ela vem quando você pensa: agora eu conheço os caminhos ruins e os bons. Agora tenho confiança para seguir. Só que antes disso, vem a coragem. É isso. E para dar contexto, eu venho perseguindo esse sonho de ir às Olimpíadas há 18 anos. Já fazem 18 anos que estou nisso. Incrível. Por isso que eu disse que você é teimoso. Sim, quando conheci isso pela primeira vez, em 2008, foi quando descobri o handebol. E já se passaram 18 anos desde que essa ideia entrou na minha cabeça. Talvez eu possa chegar às Olimpíadas nesse esporte, se eu ficar bom o suficiente. Estou entrando e saindo da equipe há uns 15 anos. E sigo numa jornada contínua para melhorar, pensando em 2028. Então já são 18 anos. Nossa! E eu tenho uma visão muito clara de mim mesmo em quadra, nas Olimpíadas, com os Estados Unidos no peito, jogando e marcando um gol pela seleção dos Estados Unidos. Eu tenho essa imagem. Ela se repete na minha mente. Eu vejo isso ao longo do meu dia inteiro. E também sei que não há garantia. Só porque eu consigo enxergar essa cena, não significa que ela está 100% assegurada. Não quer dizer que vai acontecer de qualquer jeito. Mas se você não tentar, aí sim está 100% garantido que não vai acontecer. E eu me arrependeria para sempre. Mas o medo, aquele medo sorrateiro, aparece. E eu consigo entender o medo de muita gente, porque estou investindo muito nisso. Tempo, energia, dinheiro, divulgação. Estou me expondo, falando disso o tempo todo, todas essas coisas. E se eu fracassar? O que as pessoas vão pensar de mim se isso não der certo? E todo o tempo perdido? Tudo isso também pode entrar na minha cabeça. Esse é o homem na isso. arena. Mas eu digo a mim mesmo que preciso ter fé e confiar que, se isso está no meu coração, se continua me chamando hoje e continua me dizendo para seguir com isso pelos próximos anos, então, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Parte disso está fora do meu controle. Mas eu não quero viver com esse arrependimento quando for velho. Era isso que eu ia dizer. Mesmo que não dê certo, imagina o peso de não ter tentado. Lá na frente, Me você vai cobraria poder pra dizer: caramba. dediquei 20 anos a E não isso. consegui. Não deu certo, mas eu fui até o fim. Conheci pessoas, vivi essa jornada. Exatamente. E vai ter histórias incríveis. Com certeza. Imagina contar aos seus Sim. netos: pensei em ir para as Olimpíadas por 20 anos. Aí eles perguntam: e o que você fez, vô? Nada. E você responde: eu já estava mais Não velho, arrisquei. não era seguro, nem era um esporte tão popular. Todo mundo tinha metade da minha idade. Sim, todo mundo é mais novo. Seria tipo, o vovô arregou, sabe? Eu sei. Não consigo viver assim. E agora, com filhos, sinto isso ainda mais forte. Não vou conseguir falar com eles no futuro se eu não tiver ido atrás disso. Mas você tem que Mas ir. você tem que ir, mesmo quando tudo parece estar contra você. Mesmo Sim, quando. mas não é justamente aí que as grandes coisas acontecem, quando tudo parece estar contra você? A melhor história não é sempre a do azarão? Se a Biscuit, Rudy, Rock... Isso mexe com a verdade. gente porque é a Verdade. história do azarão. E no fundo, todos nós isso. somos azarões. Exatamente. E quando você tem a chance de dizer, sou azarão, as chances talvez sejam pequenas, mas vou assim mesmo. Acho que todos nós precisamos disso, cada um do seu jeito, no tamanho que faz sentido para a própria vida. Por que você acha que tanta gente não tem coragem de se expor e realmente ir para cima? Provavelmente só 10% das pessoas no mundo vão de verdade atrás do que querem até o fim. O resto até tenta um pouco, mas depois volta para a zona de conforto. Por que é tão difícil ter coragem, tentar algo novo e realmente correr atrás dos próprios sonhos? Não sei se tenho a resposta exata do porquê, mas posso te dar uma pequena solução. Coragem é como um músculo. Então, talvez nesta semana, você escolha algo que te assusta e que vem adiando, aquilo para o qual já deveria ter dito sim há muito tempo, ou aquilo para o qual já deveria ter dito não há muito tempo, e simplesmente faça isso nesta semana. Porque, quando você atravessa isso, percebe, não era tão ruim assim. A antecipação. Como quando você sabe que precisa terminar um relacionamento, mas passa meses adiando. E todo dia sente aquele Sim. aperto no estômago. Cara. Aí você finalmente fala, e a outra pessoa diz: eu pensava a mesma coisa, mas podemos continuar amigos. E pensa: me torturei Sei por lá, meses ou talvez anos. décadas. Então eu acho que o que ajuda a colocar você na direção certa Cara. é escolher, ainda esta semana, algo que vem adiando e simplesmente ir lá e fazer. O Tony diz isso, e eu gosto de dar o crédito a quem merece, mas ele sempre fala: coragem não é seguir em frente na ausência de medo. Coragem é seguir em frente mesmo com medo. Aí você pensa: eu sei que essa conversa assusta, eu sei que dizer sim ou não dá medo, mas eu vou fazer mesmo assim. E quando termina, você pensa: tá, o que mais eu consigo fazer?
Então, comece a exercitar esse músculo da coragem. Em que área da sua vida você sentiu mais falta de coragem ultimamente? Eu sou corajoso pra caramba, mas só porque construí esse músculo ao longo dos anos. E preciso dizer, sendo bem transparente, o Tony Robbins é meu sócio e meu amigo mais querido no mundo. A gente se fala quase toda noite. Há cerca de um ano, o Tony me ligou e disse: essa onda da IA vai atropelar muita gente. Ele entende muito bem a condição humana. E sua entrevista com ele outro dia foi incrível. ótima. Sim, poderosa. Ele se importa de verdade, muito mais do que as pessoas imaginam. Ele não precisaria mais trabalhar, só que é obcecado por isso. E me disse há um ano: a IA vai Sim. travar muita gente. A mudança está rápida demais. A mente não vai dar conta. As pessoas vão desmoronar. Precisamos fazer alguma coisa. E eu respondi: eu sei, estou pensando o mesmo. Aí, uns 3 meses depois, ele me ligou tarde da noite. Ele perguntou: pode falar? Eu disse: claro, já te retorno. Liguei de volta e ele disse: precisamos fazer isso agora. Temos que lançar uma plataforma sobre IA nos próximos 90 dias. As pessoas estão surtando. E ele disse: vai surgir um monte de charlatão vendendo riqueza fácil com IA e promessas vazias. Eles vão deixar as pessoas ainda mais vulneráveis. Precisamos fazer isso. Então organizamos tudo em cerca de 90 dias. E em novembro, fizemos nosso primeiro evento de IA Uau. com cerca de 700 mil pessoas. E eu preciso admitir, o medo bateu. Pensei: e se eu decepcionar o Tony? E se eu decepcionar as pessoas? Eu não sou especialista em IA. Tenho 57 anos e estou há 30 anos em educação e autodesenvolvimento. Mas temos essa filosofia de entrar primeiro na mente das pessoas, vencer o medo, encontrar propósito e abraçar a mudança. Foi aí que pensei: tá bom, se existe um jeito de fazer isso, é entrevistar 50 especialistas, e rápido. Então, comecei a entrevistar um atrás do outro, e fui ficando melhor a cada conversa. Mas pensei: e se eu decepcionar o Tony? Ele confiou muito em mim e dizia: você dá conta disso. Ninguém pode fazer isso melhor do que Entendi. você. E eu pensava: meu Deus. Mas esse músculo já estava treinado. Eu não queria decepcionar ele, nem as pessoas, e também não queria ficar para trás. Sim. Essas 3 coisas me moveram. Eu criei uma visão de futuro forte. Vamos criar algo grande em IA, mas nem chamamos isso de educação em IA. Chamamos de veja como economizar tempo com IA de um jeito simples, certo? Vamos construir a principal referência nisso. Vamos abraçar a mudança, conduzir as pessoas sem deixá-las entrar em pânico e simplificar tudo, focando em uma coisa por vez. Quando cheguei ao fim desse raciocínio, pensei: eu consigo fazer isso. Mas precisei passar por esse processo. Acredite, eu desliguei a ligação animado pensando: sim, vamos fazer isso. Mas logo depois Tem trabalho veio: demais pela meu frente. Deus, será que eu realmente consigo? Sim. A síndrome do impostor volta. Essas versões ainda moram dentro da gente, mas você precisa colocá-las no lugar. Nossa, falando no Tony, eu o recebi recentemente no programa. E foi incrível, como você disse. Acho que foi a 5ª vez que o entrevistei e sempre tento aprender algo novo e tirá-lo das histórias mais conhecidas. Sim, Eu sim. penso: tá, preciso tirar algo diferente dele. Você convive... algo diferente dele, melhor dizendo. E você fala com ele praticamente toda semana, ou até todos os dias, e já é sócio dele há quase uma década, eu acho. Além disso, você estudou o trabalho dele por uns 20 anos antes disso. Então você realmente construiu uma relação pessoal e também uma relação de negócios. Quais você diria que são as 3 coisas mais poderosas que o Tony Robbins te ensinou como ser humano e que talvez a maioria das pessoas não enxergue? A primeira é o desejo que ele tem de retribuir. Ele doa e contribui muito mais do que as pessoas imaginam. Quando fala do Billion Meal Challenge e agora do 100 Billion Meal Challenge, parece até irreal, mas é isso que move ele todos os dias. Às vezes, ele me liga do nada e passa meia hora contando como convenceu o rei de algum país a colocar 5 milhões de dólares para viabilizar tantas refeições. Isso faz parte do DNA dele e virou o propósito e a própria razão de existir dele. Porque é nisso que ele é mestre. Todos nós precisamos de um futuro que nos puxe para frente. Ele não precisaria mais trabalhar um dia sequer. Ele já impactou mais vidas do que qualquer outra pessoa na história, certo? Quero dizer, ele é o maior dos maiores no setor dele. É o Michael Jordan desse universo. Então, ele já conquistou tudo isso. Poderia dizer: tenho dinheiro de sobra, a casa dos sonhos e a mulher dos sonhos. Sim. Ele e a Sage têm uma relação incrível, de verdade. Então criou um novo futuro forte. Alimentar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Fez isso. Depois pensou em 100 bilhões. Ele vive voando pelo mundo, fazendo tudo o que pode. Então existe esse impulso dentro dele, e por isso ele quer que os negócios e tudo ao redor funcionem bem para que ele possa doar mais,
resolver problemas e aliviar a dor das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa criar um futuro tão forte, tão convincente. Eu sei que falamos disso hoje. Esse futuro precisa ser tão grande que vença a síndrome do impostor, o medo e a sensação de não ser suficiente. Precisa ser tão forte que, aconteça o que acontecer, você siga avançando. Esse é o Tony Robbins na essência. É algo tão grande que nada fica no caminho dele. Esse é o primeiro. E o segundo ponto. Ele sempre fala sobre... Quer dizer, ele me deu este conselho. Como líderes, precisamos ser ao mesmo tempo eficazes e eficientes. E isso me atingiu num momento muito importante, quando eu estava gerindo 2 empresas, com centenas de funcionários e sendo muito eficiente, porque eu sabia como consertar os diferentes departamentos, já que estou nisso há 30 anos. Ele me disse, você entra, é eficiente, resolve tudo, mas não constrói relações profundas com as lideranças. Não está sendo eficaz. E eu precisava ouvir isso, porque estava no modo resolver tudo o tempo todo. Você ainda estava fazendo tudo sozinho, em vez de empoderar os outros para fazerem... Ou simplesmente mostrando como fazer. Eu pensava, conheço esse departamento, fui eu que construí isso, então faz desse jeito. Está tudo certo? Ótimo. E já ia para o próximo, sem perguntar. E aí, Luiz, como você está? Quando ele disse isso, eu entendi na hora. Ele falou, você é o homem mais eficiente que conheço. Agora precisa ser mais eficaz. Construir relações mais profundas com o que realmente importa para você. Sim, exatamente. Quer dizer, quanto mais eu envelheço, mais entendo o que liderança realmente é. Imagine a melhor professora de educação infantil do mundo. Ela não ensinaria todas as crianças do mesmo jeito. A criança tímida, com problemas em casa e pais se separando, precisa de uma abordagem diferente da extrovertida que sobe na mesa. E diferente também da criança com déficit de atenção, da que está tentando se encaixar ou da que acabou de chegar e não conhece ninguém. Como professora, você conhece cada uma delas. É como dizer, Sally, vai sentar com a Lisa. Vocês duas combinam. Sentem coisas parecidas. É isso que faz um grande líder. Conhecer as pessoas do time, entender o que move cada uma, com o que estão lidando e quais são suas limitações. Esse talvez seja o maior segredo de liderança que descobri nesta fase da vida, depois de liderar milhares de funcionários. Eficaz e eficiente. E qual seria a terceira grande lição que o Tony te ensinou? Acho que, de tudo, o maior impacto que ele teve em mim, sem dúvida, o que mais mudou a minha vida, veio de uma conversa que tivemos quando eu passei por um divórcio e eu estava muito preocupado com os meus filhos. Aí pensei, não vou entrar em outro relacionamento. Vou ser amigo da minha ex, vou ser um super pai e vou mergulhar no meu trabalho. E ele falou, que nada. Pega um avião e vem pra cá. Aí começamos a falar sobre relacionamentos. E o principal, ele me fez escrever tudo o que eu queria em um relacionamento. Isso é até comum. E tudo o que eu não aceitaria em um relacionamento. Mas eu sei que ele sabia exatamente o que estava fazendo, porque fui colocando tudo isso no papel. Lembro de olhar para a lista e pensar, nossa, estou exigente demais para querer tudo isso de uma mulher. Só que aí veio a parte mais importante, e acho que ele já sabia que eu chegaria a essa conclusão. E eu nunca compartilhei isso, porque foi isso que mudou a minha... É por isso que hoje sou casado com a Lisa. Você sabe que o que a gente tem é amor de verdade. Quando terminei de ler a lista, pensei, caramba, se eu quero atrair uma mulher assim, em quem eu preciso me transformar? Eu preciso ser isso também. E aí, eu fui olhando a lista e pensando, espera aí, estou falhando nisso, não estou fazendo aquilo, quero isso tudo, mas ainda não sou esse homem. E comecei a trabalhar em mim. Eu pensava, como vou atrair isso? E segui nesse processo por meses, pensando, preciso ser assim, preciso mudar isso, preciso agir de outro jeito. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar sem perceber. Meu negócio era tudo para mim. Os meus relacionamentos vinham depois. E foi bem no meio desse processo que eu conheci a minha esposa, a Lisa. E hoje já são 8 anos juntos. Já faz 8 anos desde que vocês começaram? Sim. Eu lembro de você me mandar fotos de vocês ainda nos primeiros meses. Eu soube na hora. No primeiro encontro, pensei, eu nem achava que fosse voltar a namorar, mas vou me casar com essa mulher. Nossa. Eu soube ali mesmo. Então já são 8 anos desde que vocês começaram a namorar ou desde o casamento? Sim, isso. Sim. E quais foram as 3 maiores lições que a sua esposa, Lisa, te ensinou? Nossa, essa é uma ótima pergunta sobre o que ela me ensinou. A Lisa é... Seja sobre a vida, sobre ser pai, sobre ser marido ou... Sim, eu diria que o amor dela é tão profundo que se algo está errado, eu tenho a tendência de guardar para mim e ficar mais fechado. Aí ela pergunta, o que foi? E eu digo, nada, está tudo bem. Só que ela não deixa isso passar. Ela faz com que eu fale. E mesmo que eu diga algo de que ela não goste, em 15 minutos, se a gente conversar de verdade, mesmo que eu diga algo que outra pessoa ficaria remoendo por dias, para ela acaba ali. Aí ela já fala, amor, quer que eu pegue alguma coisa para você? Quer sair? E eu penso, já passou? E ela diz,
Isso é Sim, ótimo. a gente colocou pra fora. Nisso, ela é incrível. A segunda é que, somando os dois, meus pais se casaram e se divorciaram 9 vezes. Eu nunca morei de verdade com pai ou mãe. Minha vida foi sempre instável, com umas 20 mudanças. Já para ela, família é tudo. Não existe nem dúvida. Eu me sinto abençoado por saber que vou ser casado com ela para o resto da vida. Mas para ela, isso nem é assunto. Eu escolhi você. Vou estar com você pelo resto da vida. E se houver problemas, a gente resolve. A gente não foge. A gente não amolece. Você abandonaria um negócio só porque ele não está indo bem? Você tenta salvar. Se algo dá errado nesta casa, a gente conserta, porque ninguém vai embora. Não. A convicção dela é muito forte. E a terceira coisa é que ela é tão transparente, tão aberta, que me deu um dos maiores presentes da minha vida. Eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. Nunca existe um momento em que eu precise ser outro. Eu sempre digo isso, e aprendi com ela. Que se ela contratasse um detetive para me seguir e filmar tudo o que eu faço por uma semana e assistisse a tudo, ela me amaria ainda mais. Uau. Porque ela é tão transparente e ainda assim olha para mim com tanto amor que eu nunca quero estragar isso. Então não tem nada que eu faça que eu precise esconder. Nem meu olhar se desvia. Não existe DM que eu sequer queira abrir. Construí minha vida de um jeito que, se ela estiver vendo, vai pensar: é por isso que amo esse homem. Como ela é tão transparente, isso despertou o mesmo em mim. O que você mais ama nela? Eu amo a mãe que ela é. Amo o quanto ela me ama. Amo o quanto ela ama meus filhos mais velhos. Ela é uma grande mulher. Nessa, eu dei muita sorte. Isso é incrível, cara. Incrível. E o que você sente que mais está faltando na humanidade hoje? E para dar um contexto, eu sinto que muita coisa mudou nos últimos 10 anos. E que esse foco em estar conectado ao celular e ao mundo online, em vez de estar conectado às pessoas, essa obsessão por ganhar mais dinheiro, mas talvez sem gerar impacto de verdade. É como se a nossa atenção estivesse em lugares que parecem certos, mas ainda falta alguma coisa para muita gente. Não para todo mundo, claro. O que você acha que é o principal fator que falta para as pessoas se sentirem mais realizadas e felizes na própria vida? Pode soar simples, mas a verdade é que temos uma vida muito boa há muito tempo, mesmo achando que as coisas estão difíceis. Você gostaria de viver em outra época da história? Ou em outro lugar? Somos privilegiados. Eu sei que você tem gente do mundo todo assistindo, mas aqui nos Estados Unidos somos bastante privilegiados. Estamos seguros, certo? A gente não percebe isso, porque tomou tudo isso como garantido. Quando alguém fala em mentalidade de imigrante, está falando de pessoas que vieram de contextos de opressão. Elas chegam aos Estados Unidos e muitas vezes são das pessoas mais felizes que você conhece. E muitas prosperam já na primeira geração, porque enxergam oportunidade em tudo. Nós estamos aqui há tempo demais e achamos tudo normal. Então o que está faltando? Gratidão. Gratidão. Pensa na Guerra da Independência, por exemplo. Quantas pessoas morreram para que eles tivessem liberdade? Por um tempo, isso mantinha viva a noção do que tinha sido conquistado. Depois vieram a Primeira e a Segunda Guerra, as liberdades conquistadas, a superação da Grande Depressão, e tudo isso criava uma camada de gratidão. E houve também a onda de imigrantes. Eu sou italiano. Meus avós vieram para cá no começo do século XX e no fim do século XIX. Meu avô contava que chegou aqui sem nada, não falava a língua e tinha só $5 no bolso. Ele não tinha nada, e ainda assim dizia: cheguei ao melhor lugar do mundo. Quando morreu, era dono de 2 restaurantes. Uau. E tinha conseguido cuidar da família. E o que acontece quando passamos anos demais mergulhados em rede social e comparação, sem precisar lutar por comida, sem precisar lutar para... Eu sei que algumas pessoas ainda passam por isso, e não quero desrespeitar essa realidade. Mas eu acho que, se todos nós encontrássemos um jeito, ainda mais num momento em que a política divide tanto as pessoas, de ser gratos pelo lugar em que estamos, eu sei que isso soa óbvio, mas é real. A gratidão é a força mais poderosa que existe. Sim, mas quando a pessoa está quebrada, ou literalmente sem dinheiro, ou lutando mês a mês para pagar as contas, ela deveria pensar mais em quanto dinheiro quer ganhar e colocar o foco no dinheiro primeiro? Ou essa pessoa deveria pensar no valor que quer gerar no mundo, no impacto, na diferença que quer fazer? Acho que a pessoa precisa dar o mesmo peso para os dois. Muita gente foca demais em dinheiro. Outras pessoas focam só em impacto. Para mim, o dinheiro é consequência do impacto. E outra coisa importante é que todos nós superestimamos o que conseguimos fazer em 1 ou 2 anos e subestimamos o que conseguimos fazer em 5. Isso é fato. Aí, quando em 3 meses nada parece acontecer, você pensa: isso não é para mim. Isso é uma besteira. E a última coisa que eu diria é: você toparia viver 1 ano no modo difícil para viver a próxima década com mais tranquilidade? E se você aceitasse:
este próximo ano vai ser duro, mas dissesse: vou fazer escolhas que nunca fiz. Vou ser mais corajoso do que já fui. Vou destravar a minha criatividade. Não vou ouvir minha mãe dessa vez, porque eu sei que ela me ama, mas está tentando me proteger. E se você fosse corajoso, ousado, tomasse atitude, e o próximo ano fosse difícil, mas daqui a 12 meses já estivesse um pouco menos difícil? E em 24 meses, a vida já estivesse incrível. Sim. E em 36 meses, você já estivesse vivendo quem nasceu para ser. Porque no fim, ninguém chega até aqui sem passar pelo processo. Quando alguém olha só o resultado, parece fácil. Mas, se visse a jornada, as dúvidas Com e a certeza. falta de dinheiro, entenderia. Todo mundo precisa passar pela parte difícil. E sim, alguns de vocês já passaram por muita coisa, talvez até demais, e eu sinto muito por isso. Mas a verdade é que a gente nunca sabe. O Og Mandino, no livro O Maior Vendedor do Mundo, fala: vou persistir até alcançar o sucesso. Esse é um dos 10 pergaminhos do livro. E ele fala que você nunca sabe quantas esquinas ainda precisa virar até encontrar o sucesso do outro lado. Eu leio isso assim: talvez você tenha que passar por 10 fracassos, 10 momentos de dúvida, talvez até morar no sofá da sua irmã. E aí, na 11ª tentativa, encontrar sucesso suficiente para seguir adiante. Para algumas pessoas, isso pode levar 30 tentativas. Para outras, 3. Algumas têm mais sorte, outras precisam insistir mais. Mas, se você continuar andando, em algum momento depois das curvas, vai existir um próximo nível. Sim. E se você soubesse que precisaria de 100 tentativas, ligações ou reuniões presenciais para gerar o resultado, o sucesso ou a abundância financeira que quer, não ficaria desanimado depois de 10. Você pensaria: estou uma etapa mais perto das 100. Esse é um ótimo ponto. É uma excelente forma de Você ver pensaria: isso. estou desenvolvendo habilidade, recebendo feedback e ficando mais preparado. Ou então, estou tirando os fracassos da Quanto frente. mais rápido eu fizer isso, mais rápido vou chegar às 100 tentativas. Excelente ponto. Seja qual for o número, você ainda precisa passar por esse processo, por essa repetição, para destravar o próximo nível. Se alguém assistindo ou ouvindo agora está começando do zero e quer chegar a 100 mil ou a 1 milhão, por exemplo, e você falou antes que é preciso pensar ao mesmo tempo em dinheiro e em impacto ou no valor que vai entregar, como você orientaria essa pessoa se ela dissesse: Jim, tudo bem, eu estou passando aperto agora. Estou praticamente no zero, ou talvez tenha só alguns milhares, mas quero chegar a 100 mil e depois a 1 milhão. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas como eu deveria pensar nisso? É melhor pensar primeiro em um negócio e calcular quanto precisaria vender para chegar a 1 milhão? Ou pensar em onde posso gerar mais valor e fazer mais diferença? Ou misturar as duas coisas? Como você orientaria isso? Eu sei que isso não cabe em uma resposta simples, mas... Então, pensa no seguinte. E isso talvez... Pensa nas pessoas fora de série que você conhece na vida, certo? E imagina as possibilidades girando na cabeça delas. Tipo, opção A, aprender IA e virar alguém que ensina IA. Outra opção seria entrar em negócios mais tradicionais, presenciais ou em serviços mais operacionais, que devem continuar firmes independentemente do que aconteça com a IA. E ainda existe uma terceira porta, com outra possibilidade. Agora imagine os talentos que você conhece, como seu sócio. Se você desse a qualquer um deles qualquer uma dessas 3 opções, eles teriam sucesso? Sim, os talentos, sim. Certo? Então eu acho que a base é se transformar em um talento. Se você já tentou várias coisas e desistiu, tudo bem. Todo mundo já passou por isso. Sim. Mas talvez você esteja desistindo sempre quando falta muito pouco, como parar na linha das 5 jardas quando faltava só empurrar mais um pouco. Se fosse eu, construiria uma mentalidade vencedora modelando as pessoas certas, lendo os livros certos e assistindo aos podcasts certos, inclusive muitos ótimos que você já fez. E começaria a moldar o próprio DNA. Tipo, é nisso que eu estou me transformando. Eu já falei antes, e talvez ainda fale outras vezes, mas desta vez não vou desistir. Vou fazer isso todos os dias. Vou trabalhar nisso. Vou manter o foco no meu futuro forte e vou escrevê-lo todos os dias. E depois, comece a investigar para onde o mundo está indo. Você pode entrar numa IA agora e perguntar: que tipos de negócios mais sólidos eu deveria começar? Quando eu estiver jogando em alto nível, em que direção você me sugere ir? Aí, você olha 3 ou 4 possibilidades, vê quais realmente te animam e mergulha nelas para perguntar: e se eu fizesse isso, por onde eu começaria? Hoje a gente tem acesso a informações que antes não tinha. É isso que eu diria. Em vez de pensar primeiro em qual caminho seguir, o ideal é começar construindo habilidade e valor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ao longo da história, a gente já passou por depressões Sim. econômicas, guerras, o mundo mudou com a Revolução Industrial e mesmo assim ainda havia gente prosperando? Sim, claro. O que você acha que elas tinham em comum? Coragem, confiança. Tudo que falamos hoje, certo? E eu sei que isso pode soar meio sem graça, mas é verdade. É um fato. Sim. E eu acho que elas não tinham medo de entrar no desconhecido. Sim. Esse era o grande ponto. Elas viam oportunidade. Tipo, está acontecendo uma mudança, sabe?
eletricidade, internet, TV e rádio. Sempre aparece algo novo que a gente ainda não entende direito, mas que está acontecendo. E aí você pode correr o risco, entrar nisso e talvez fracassar. Ou pode virar referência nessa área e seguir em frente. Sim. Foi por isso que você entrou em IA há cerca de um ano e começou a ensinar isso às pessoas. Umas 600 mil ou 700 mil pessoas participaram? Sim, foram 630 mil Que pessoas. entraram nesse summit que vocês fizeram no ano passado. E agora vem outro aí, de 23 a 25 de abril, chamado AI Advantage Summit. É gratuito. É online. A galera pode conferir. E são só 3 horas por dia. E onde as pessoas podem ir para começar a aprender a dominar a inteligência artificial na vida pessoal e profissional. E por que elas deveriam aproveitar e participar disso? Se você já está fazendo vibe coding e correndo atrás de toda ferramenta nova, esse evento não é para você. Esse grupo representa algo como 18% dos Estados Unidos e cerca de 6% do mundo. Você já passou dessa fase. Sim, você já é especialista. Você já é especialista, e isso é ótimo. Pode até vir com a gente. Mas isso aqui é para o empresário comum, para quem toca o próprio negócio sozinho, para empreendedores e para quem quer se blindar na carreira. A gente ensina a aprofundar o uso da IA, fazer com que ela conheça você e usar isso para ganhar tempo. A principal mensagem foi esta: nunca existiu uma ferramenta capaz de devolver tanto tempo para você e mostrar como usar melhor esse tempo. No fim, foi um dos eventos mais legais que já fizemos, com palestrantes excelentes. E você pode chegar meio sobrecarregado e confuso, mas vai sair com confiança em IA e muito mais fluência. Já na segunda noite, a pessoa pensa: eu já não estou com tanto medo assim. Foi muito legal ver isso acontecer. Isso é ótimo. Onde a pessoa pode se inscrever agora? iSummit222.com. É gratuito. Vai ser bom demais. E provavelmente essa será a única vez que vamos fazer isso neste ano. Fizemos no ano passado também. Estamos fazendo de novo agora. Temos convidados incríveis. E quando digo convidados incríveis, não estou falando daquele pessoal super técnico da IA. Depois de 50 entrevistas, eu e o Tony escolhemos os que são mais práticos. Os mais fáceis de entender. Sim. Eles falam e você pensa: Sim. Isso eu consigo fazer. Porque, em algumas entrevistas, na metade eu já pensava: não faço ideia do que esse Exatamente. cara está dizendo. Sim, Aí eu pedia: sim. consegue simplificar isso para mim? E às vezes, mesmo simplificando, eu ainda não entendia. A gente trouxe pessoas que simplificam o complicado e fazem você pensar: agora eu entendi. Vai ser bom demais. Sim, é animador. Então, AI Summit 222.com. Acontece de 23 a 25 de abril. É gratuito. São só 3 horas por dia. Você vai receber ferramentas práticas para dominar o que precisa agora, sem complicação. O foco é recuperar tempo. É nisso que a gente se concentrou. É isso. Muito bom. Mais alguma coisa? O que você gostaria de deixar para as pessoas hoje? Olha, eu só penso o seguinte. Como o Tony me disse quando me ligou há um ano, a gente nunca viveu um ritmo de mudança como o de agora, na política, nas questões globais, na tecnologia, em tudo. Você não sabe se vai acordar amanhã e ver o mercado cripto desabar ou a bolsa despencar. É esse tipo de momento que estamos vivendo. Então, primeiro, reconheça isso. Entenda que você é humano. E entenda também que se você ficar focando em tudo isso ao mesmo tempo, imaginando para onde tudo pode ir, somando um medo em cima do outro, chega uma hora em que o corpo, a mente e o seu emocional simplesmente não dão conta. Então, quando perceber que está entrando nesse caminho, deixe surgir uma segunda voz dentro de você dizendo: ei, vamos parar por aqui. Eu preciso focar no que há de bom na minha vida, no que ainda é possível, no que pode dar certo. E aí, você combate esse pensamento. Como eu falei sobre as duas vozes, lá quando você estava no sofá da sua irmã. Não é fácil, mas vale muito a pena. Um momento como este, você não controla o mundo lá fora. Se a sua felicidade depende de um mercado subir ou de a IA ficar mais fácil, você está ferrado. Então a gente precisa trabalhar o lado interno. E seja quem for que fale com a sua alma, use isso para fortalecer esse lado de dentro. Fique forte e entenda que você pode ver o mundo como uma terra de oportunidades ou uma terra perdida. Essa escolha é sua. Pessoal, confiram o evento em AI Summit 222.com. E suas redes sociais estão bombando. Parabéns. Siga o Jim Graziosi em todas as plataformas. Vale a pena acompanhar o conteúdo dele se você quer mais inspiração. Valorizo muito a sua amizade Foi bom e demais. a inspiração que Bom você demais traz. mesmo. Valeu, meu Obrigado amigo. por estar aqui. Foi poderoso. Nunca existiu certeza no mundo externo. Você se agarrou a uma falsa sensação Claro. de segurança. Se convenceu de que estava seguro porque tinha um emprego, isso e aquilo. Mas nada disso garante nada. Você pode atravessar a rua e ser atropelado. Tem coisa demais que pode acontecer. Então a gente odeia tanto a incerteza e, ao mesmo tempo, quer tanto essa segurança. Mas